Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? No vídeo dessa semana, a gente vai conversar sobre os gastos aproximados para você fazer a cidadania sozinho na Itália. Mais ou menos eu vou dar uma estimativa para vocês do valor aproximado do que eu gastei, do que realmente tu precisa te preparar financeiramente para ir reconhecer a tua cidadania na Itália. Então vamos lá. O primeiro gasto é com a tua passagem. Tu tem que comprar passagem ida e volta, porque já na imigração, claro, obviamente tu precisa da passagem para ir para a Itália, né? Mas mesmo assim, na imigração, o fiscal ele pode te questionar, te pedir para ver a tua passagem de volta, que tu já tenha ela marcada. Então você tem que comprar ela. Isso tudo vamos levar em consideração os 90 dias, né? Que é o que a gente tem que sair do Brasil com isso na cabeça, de que o teu processo pode demorar 90 dias. Por lei, o brasileiro pode ficar 90 dias em qualquer país da Europa. Então vamos levar sempre em consideração o limite máximo. Então compra a tua passagem ida e volta com um intervalo de 90 dias. Vocês pesquisem pelo Skyscanner, como eu já falei, que é o que eu uso e é o que eu mais indico, mas vocês vão ver que depende muito da época, né? Lógico. Mas essa passagem vai girar em torno de R$ 2.500 ida e volta. Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Vai anotando aí. Primeiro gasto com a passagem ida e volta. Mais ou menos R$ 2.500. Segundo gasto que você tem que se programar para ter. O seguro viagem, o seguro de saúde, enfim, o seguro que te dá direito a usar o sistema de saúde. Tem gente que questiona em relação ao brasileiro ter direito de usar o sistema de saúde na Itália. Sim, isso é uma verdade. O Brasil tem um acordo unilateral com a Itália, em que você pode solicitar esse atendimento pelo sistema público de saúde da Itália. É um acordo. Porém, não é isso que tu precisa para a imigração. O que tu precisa para a imigração é o seguro viagem. Esse a gente está falando do SEDAM, que é um seguro de saúde que tu pode usar na Itália. O seguro, o sistema de saúde público da Itália, é um acordo unilateral. Esse tu tem direito, pode sim. Mas um seguro viagem que tu precisa, esse você vai cotar com diversas empresas aí na internet, pesquisando no Google aparece inúmeras oferecendo, mas uma média assim é uma média de R$20 por dia, mais ou menos. Então, da mesma forma, vamos levar em consideração que você vai ficar 90 dias. 90 dias, R$20 por dia, 2.918, R$1.800 de seguro, certo? Vai somando. Próximo gasto, você tem que se organizar para o aluguel do seu apartamento, do seu quarto, que é onde você vai fazer o reconhecimento da cidadania na Itália. Como eu já falei, você deve procurar pelo site subito.it, que é como fosse o OLX aqui no Brasil, é o subito.it lá na Itália. Aluguel de quarto, aluguel de apartamento, enfim. Uma média de uma estimativa de valor, vocês vão gastar em torno de €450 por mês com aluguel. Então, da mesma forma,
450 € por mês. Estamos levando em consideração que você vai demorar 3 meses, total 1.350 € para os 3 meses, tá? Pois no final a gente faz um geral somando o valor, transformando para reais, para você ter uma ideia, né? Porque afinal de contas, a gente só está levando em consideração que você vai passar os 3 meses e voltar para o Brasil. Então o teu dinheiro é o real, né? Próximo gasto, alimentação. Alimentação é difícil de tu pôr uma estimativa, porque eu me alimento de uma forma, cada um se alimenta de uma maneira. Mas enfim, eu vou botar a minha experiência, o valor que eu mais ou menos gastava. Eu não comia nada de extraordinário, assim, nada de fora do normal, por isso que isso é muito pessoal. Eu gastava 20 € por semana, e assim eu comia bem, com 20 € por semana. Dá uma média de 3 € por dia, mais ou menos o que eu gastava, isso para café, almoço, janta, lanches e tal, sabe? Porque o supermercado, eu vou te falar que é a parte mais barata na Europa. A gente se surpreende quando vai no supermercado lá. E como é barato as coisas. Enfim, eu coloquei uma média de 20 € por semana, ou seja, 80 € por mês. 3 meses, 240 €, né? Próximo custo, próximo gasto que você tem que se organizar é com o transporte público. E isso, assim, tem que considerar que você vai descer no aeroporto na Itália, daí você vai precisar de um trem para ir até o centro da cidade, ou você vai se deslocar, pegar um ônibus ou trem para ir de uma grande cidade até uma cidadezinha pequena que você vai fazer o seu reconhecimento. Enfim, em geral, assim, ó, eu coloquei aqui 100 €. É mais ou menos uma estimativa, assim, para você ter uma base. Trem varia demais o preço, mas com 10 € você anda muito, sabe? Assim, se você pesquisar antes e comprar com antecedência, eu cheguei a pagar 10 € uma passagem de trem de Roma para Veneza. Então, assim, é um trecho bem longo, são mais de 600 quilômetros, só para você ter uma ideia. O próximo gasto é com calção. O calção é assim, todo lugar que você vai alugar na Itália, eles te pedem 3 meses de aluguel adiantado, que é o 3 meses de calção. Todo lugar. Dificilmente você vai conseguir por menos que isso, ou que a pessoa te alugue sem os 3 meses de calção. Então já sai daqui com isso na cabeça, que você tem os 3 meses para pagar, para poder garantir. Porém, no final dos 3 meses, assim que você reconhecer sua cidadania, você vai receber de volta, né? Então, esse é só uma garantia. Esse não é dinheiro que você vai gastar, você vai receber de volta. Próximo gasto é com finalmente a tua carteira de identidade italiana, a famosa ID italiana. Quando você chega nessa parte, você já está feliz da vida, né? Porque aí seu processo já acabou, você já teve a sua cidadania reconhecida, aí você vai pagar esses 22 € pela sua ID italiana com o maior prazer. Feliz da vida, rindo à toa, porque aí é só aguardar 7 dias e eles já vão te chamar para assinar lá e receber a sua ID italiana. Quem opta por já fazer o passaporte italiano lá também, na Comune, paga uma taxa de 120 €. O passaporte italiano, então, lá você fazer lá, custa 120 €. É um gasto considerável, né? Levando em consideração que o euro perante ao real tá, vamos arredondar para 6,50. É um gasto bem alto. Eu acho que é mais ou menos isso
os gastos que você tem que sair daqui. Você tem que se organizar para ter de gastos. Mais ou menos isso, uma estimativa, tá? Então, somando isso tudo, deixa eu até pegar minha colinha aqui, a gente chega no total de R$21.000. Isso, R$21.000 de gasto, mais os R$2.500 da tua passagem ida e volta. Porém, nesses R$21.000 aqui, tá, eu incluí os 3 meses de aluguel de calção. Só que esses 3 meses não é gasto, é só você vai deixar como calção e no final do teu reconhecimento, quando você for devolver o apartamento ou o quarto, você recebe de volta. Então, na verdade, não é R$21.000, né? Porque esses 3 meses de aluguel são 1.350 euros, assim, mais ou menos. Na cotação de hoje, equivale a mais ou menos R$8.500. Então, 21.000 menos 8.500. Então, você vê que sobra 12.500, né? Então, na verdade, o teu gasto é 12.500 mais 2.500 da passagem, ou seja, 15.000. Vamos arredondar para R$15.000, que seja o total do teu gasto com o processo. Isso é uma estimativa, isso é mais ou menos o valor que eu gastei hoje, abril de 2021, então isso é uma estimativa. Mais ou menos R$15.000, contando com a passagem ida e volta. Beleza, galera? A gente se vê a semana que vem, falando sobre um próximo assunto importante e vamos em frente. Um abraço, obrigado, nos vemos a semana que vem.